paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a primeira e a segunda carta de Pedro e já estamos quase no finalzinho da primeira carta de Pedro. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós começarmos, lembrando a você que você pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho, de tal maneira que você receba uma notificação todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo e você não perca nenhum destes vídeos. Você também pode compartilhar o link destes vídeos com quem você quiser e assim espalhar a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Estamos na parte final. Este vídeo e o próximo vídeo nós trataremos do capítulo 5, que fala sobre as exortações e as despedidas. Ele começa a falar para os presbíteros. Quem são presbíteros? A palavra presbítero é aquele que exerce uma liderança na comunidade. Então a palavra é usada para provavelmente anciãos, pessoas de mais idade que exerciam liderança, que tinha muito provavelmente uma idade maior e que eventualmente era escolhido por esta comunidade exatamente por conta da sua experiência. E aqui Pedro fala que ele também é um presbítero. Tá, mas Irene, será que ele não é um apóstolo? Ele não é um discípulo? Ele é um apóstolo, sim. Ele é discípulo, sim, mas ser presbítero não entra em confronto com ser apóstolo, ser discípulo. As duas coisas não estão contrárias uma à outra. E ele diz que, além de ser presbítero, ele também é testemunha. O que significa dizer que ele é testemunha? A palavra que ele usa aqui é martes. Por isso, desta palavra testemunha, martes em grego, é que vem mártir ou martírio. O que é um mártir? Mártir é uma testemunha. É alguém que vai morrer, depois mais para frente foi aplicado àqueles que morreram como testemunhos do que eram, ou seja, ele morre por causa do testemunho em Cristo que ele dava. Pedro foi testemunha? Foi. Ele foi testemunha não só da crucifixão de Cristo, da paixão de Cristo, mas ele foi testemunha também do seu sofrimento. Ele testemunhou todo o ministério em vida de Cristo, todo o seu sofrimento durante a sua vida terrestre e também testemunhou a respeito da paixão. E como ele é testemunha, ele também é coparticipante. Coparticipante do sofrimento, como nós vimos, e coparticipante da glória. De novo, sim, de novo Pedro explica que participar do sofrimento de Cristo, o seu sofrimento, a sua perseguição enquanto vivo na terra fazendo ministério, e a sua morte na cruz, significa ser participante da sua glória, da sua ressurreição e da sua glória. Tá? Então, essas duas coisas andam de mãos dadas na palavra dada aqui na carta de Pedro. E ele fala que esta antecipação da glória, algumas pessoas já viviam essa antecipação da glória. Quem eram esses que viviam já a antecipação da glória? Aqueles que se tornavam cristãos. E esta glória seria ainda mais plena, mais profunda, mais aberta,
quando isto fosse revelado a todos, porque agora era só para os cristãos, mas mais para frente seria revelada a todos. E quando fosse revelada, seria revelada em todo o seu detalhe, em toda a sua plenitude. Lembrem-se que Paulo dizia isso. Agora nós vemos como se fosse por um espelho, a gente vê como se tivesse um véu, mas depois nós vamos ver face a face, nós vamos ver sem intermediários. Tá? Ele fala que estes eleitos, o povo de Deus, vai ser chamado de rebanho. Ora, se esse povo de Deus é rebanho, ou seja, se eles eram as ovelhas de Deus, significa então que eu vou ter um pastor. O pastor é Deus. No ensino judaico, só existe um pastor, que é Deus. Jesus, ele é apresentado como pastor das ovelhas de Deus. Porque Deus e Jesus, a mesma coisa. E agora, estes eleitos, que eram ovelha, que eram rebanho, deveriam ser pastoreados. Como assim pastoreados? Esses presbíteros, a liderança, esses anciãos é que deveriam ser pastores. E para que eles fossem pastores, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que guiar como um pastor faz. Eles tinham que atender com todo cuidado, com toda a dedicação de um pastor de ovelhas, cuidando, supervisionando, assim como Jesus fez e demonstrou. Ele fala agora para não agir com ganância. Como assim? Muito provavelmente, aqueles presbíteros, eles tinham algum tipo de remuneração para o exercício do cargo que eles exerciam. Então, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, você vai ter que fazer este trabalho aqui de guiar, de consolar, de ensinar, de pastorear, não por ganância. Não façam isso para ganhar dinheiro. Não façam isso porque vocês querem aparecer, porque vocês têm status. Não, vocês têm que fazer isso pelo desejo de servir. Todos os cristãos são chamados a servir, como nós vimos nos vídeos anteriores, e eles recebem, todos nós recebemos dons, carismas. Os líderes ainda mais. Eles ainda mais têm que agir de acordo com esse desejo de servir, de acordo com a vontade de Deus, com as ordens de Deus, com aquilo que Deus espera e propõe para eles, para agradar a Deus, e não por dinheiro, e não por ganância. Estes membros são ovelhas. Elas estão sendo confiadas. Portanto, o que esses líderes têm não é só liderança, não é só status de líder. O que eles têm dado pelo Senhor é uma responsabilidade. O que significa responsabilidade? Significa que eles vão responder pelo que acontecer com as ovelhas. Ser líder, ser pastor, ser mestre, ser qualquer tipo de ação dentro da igreja implica em que você está devendo estar ajudando o crente, o novo cristão, na sua vida espiritual. Portanto, você responde. A liderança que você exerce significa uma responsabilidade. É um dom que você recebe para exercer responsabilidade. Portanto, instruir, ajudar
na caminhada. Não deixar ninguém se perder no caminho e não fazer com que ninguém se perca. Isso que é importante, porque às vezes as pessoas tomam as suas decisões e elas mesmas se desviam, elas mesmas se perdem, né? Às vezes nós temos cristãos que se perdem. Tá? Isso a gente não pode reputar a um e a outro. Mas o que a gente pode reputar, o que a gente pode responsabilizar, é quando este líder causa a perda da ovelha, causa o desvio. Aí a punição é maior. Diz o Senhor, ai daquele que fizer-se perder um destes pequeninos. Melhor seria atar uma mó de moinho no pescoço e jogar ao mar. O modo de viver dos líderes é muito mais visível e é de muito maior responsabilidade, porque eles são também exemplo, porque eles são também figuras. E eles devem exercer esta vida nova e fazer com que isto seja um bom exemplo para os pequeninos, assim como Cristo é nosso exemplo. É um modelo de serviço que seja abnegado, que seja amoroso. A igreja só tem um pastor, que é Deus. A palavra diz que Jesus é o bom pastor, porque Deus e Jesus Cristo são um só. Entretanto, nós vamos levantar aqui líderes que exerçam uma função de liderança a exemplo de pastores. E aqui ele fala que será dada a coroa. Esta coroa da glória, é um símbolo escatológico, é um símbolo lá do tempo do fim. É a vida eterna com Deus, é a vida eterna com Cristo, é a participação no mundo que estava começando agora, uma outra realidade. Porque nós não somos mais deste mundo terrestre, nós somos de um mundo espiritual, de um reino espiritual. E a glória deles, né, iria brilhar por toda a terra. A glória de Deus e a glória de Cristo iria brilhar. Né? Ele fala que esta glória, ela não vai desaparecer. O nome para isso é imarcessível. Nome difícil, imarcessível. O que quer dizer que a glória é imarcessível? Imarcessível quer dizer que a glória não desaparece. Ela não é uma erva que, quando sai o sol forte, já faz desaparecer. Ela não é uma nuvem que, ventando bastante, desaparece. Ela não é uma coisa que desapareça. A glória de Deus, ela não vai desaparecer, muito pelo contrário, ela vai aumentar. Por quê? Porque agora a gente está vendo como que vendo por um espelho, a gente está vendo como que tendo um véu na frente. Mas daqui a pouco, esta glória vai se revelar, ela vai tirar o véu da frente e nós vamos ver face a face. Portanto, ela não desaparece, ela vai, ao contrário, ela vai aumentar. Existe uma palavra também para os mais novos, então ele deu uma palavra para os mais velhos. Se você é um pouquinho mais velho, se você exerce cargo de liderança, se você tem uma figura de exemplo, tem uma responsabilidade. E os mais novos? Os mais novos são aqueles que não são presbíteros, o resto da comunidade, os que são novos convertidos, aqueles que precisam fazer uma alimentação mais tenra, de mamazinho, não é uma alimentação mais forte, mas que elas têm que receber esta alimentação para poder crescer. A gente não pode virar bebê o resto da vida, a gente não pode ficar criança o resto da vida, a gente tem que crescer e ser maduro e chegar, né, a uma posição de maturidade, de crescimento diante de Deus.
Mas enquanto isso, ele diz que os mais novos têm que ser submissos. O que é ser submisso? É uma característica do cristão. É estar debaixo de uma liderança. Né? Por quê? Por causa do líder? Por respeito ao líder? Também. Mas mais do que isso, é por amor, é por respeito a Deus, para que nós possamos praticar o bem. Nós somos submissos como Jesus foi submisso a Deus. Jesus foi o servo de Deus. Jesus foi o servo que Isaías descreveu. Nós somos servos também. Então, do mesmo jeito que Jesus foi servo, nós também devemos ser servos, submissos como ele foi. É como vestir-se, é como cingir-se de alguma peça, de alguma roupa. Nós já tivemos oportunidade de dizer em vídeos passados o que significa cingir. Vestir, cingir é amarrar, é ter uma disposição, é estar preparado para um trabalho, para um comportamento ou para uma forma de ser. No caso, ser humilde. Então, esta humildade é de considerar os outros não inferiores. Humildade não é isso. Humildade quer dizer que eu considero as outras pessoas superiores a mim mesma, porque elas são mais importantes. Eu estou aqui para servir a comunidade. E se todo mundo pensar assim, não vai ter superior nem inferior. Vai ter sempre servos. Vai ter sempre cristãos. Vai ter sempre irmãos. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele concede graça, carisma, né? Ele concede carisma aos humildes, para que nós possamos continuar servindo. Portanto, existem dois tipos de pessoas. Existe uma pessoa que é o soberbo e uma pessoa que é humilde. O que acontece com os soberbos? Os que se acham, os que são superiores, os que veem todo mundo de cima. Estes, Deus resiste. E o que acontece com os humildes? Aqueles que servem, aqueles que ajudam, aqueles que estão sempre prontos a fazer algo para o irmão. Estes são aceitos. Estes recebem a graça de Deus. Amém, amados? Bons estudos.